perguntou lá no perfil do Instagram se eu vivo da minha arte, se eu vendo a minha arte, se essa é a minha fonte principal de renda. E eu achei engraçado, fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei, gente, como que as pessoas têm essa curiosidade, assim, de saber como que eu fiz isso acontecer? E na verdade, não tem uma resposta e um pulo do gato, assim, né? Um caminho tão claro e tão objetivo que as pessoas possam traçar para fazer o mesmo. Mas eu tinha em mente um plano, assim, era um desejo muito grande viver da minha pintura. Eu quis isso, né? Então, o primeiro ponto foi o desejo de viver daquilo. E o segundo ponto foi trabalhar para que isso pudesse acontecer. Eu já falei isso aqui, se você navegar pelos meus outros vídeos, possivelmente você vai me ouvir falando sobre isso. Eu acho que as pessoas têm um imediatismo, uma vontade de ir direto ao pote e que se uma vez não deu certo, nunca mais vai dar certo, né? Se você tentou por 1 mês ou 2, isso não é para você. Eu fiquei 1 ano fazendo uma transição profissional. Um ano trabalhando de 2 formas diferentes, no meu antigo trabalho e na pintura, com muitos altos e baixos, né? Com muitas questões, muitos pensamentos sobre se era esse mesmo caminho que eu tinha que seguir ou não. Nunca fiz uma loucura assim, de largar tudo pra lá e fazer isso aqui, porque eu acho que as coisas têm que ser pensadas e elaboradas. E foi muito interessante porque uma vez eu tive um clique sobre o que você entrega para o mundo e a forma como isso retorna para você. E quando eu percebi que existia esse fluxo, e isso não tem nada a ver com mística, isso é funcionamento da vida, isso é tudo que você for fazer na sua vida funciona dessa forma, né? O que você entrega é o que você recebe. E quando eu percebi isso, eu comecei a vender os meus trabalhos sem perceber que eu estava fazendo isso. Começou a acontecer, eu comecei a dialogar com pessoas que tinham interesse em ver o que eu estava fazendo, em adquirir o que eu estava fazendo, mas muito mais do que a pintura, aquelas pessoas se identificavam comigo. Talvez por vários motivos, né? Talvez começava ali pela maternidade, que foi o momento em que de fato eu me entreguei à aquarela e compartilhava muito da minha maternidade, da minha relação com a minha filha, a minha primeira filha. E aquilo foi criando então uma rede, né, de pessoas que pensavam de uma forma semelhante em termos de sensibilidade, assim, que tinham uma sensibilidade aguçada e que enxergavam ali na pintura algo que dizia uma coisa importante. E eu percebi que não era sobre pintura, nunca foi sobre pintura. E falo para vocês que pretendem trabalhar com isso em algum momento, ou vender seus trabalhos por um hobby, que seja, não pensar na sua pintura como um produto. Porque quando você pensa dessa maneira, você tende a se tornar muito comercial. E o que é muito comercial tende a ser muito comum. E o que é muito comum, naturalmente, não cria links interessantes, não cria pontes importantes. Não vou generalizar, mas na maioria das vezes não. Então acho que você pode pensar no seu trabalho, na sua pintura, na sua entrega, como algo maior, né? Como algo que faz a diferença na vida de alguém. E essa diferença pode estar numa palavra que você escreve, numa pintura que você faz, numa citação que você traz, numa forma de mostrar o seu trabalho, mas não necessariamente na técnica que você usa, no que você pinta, em como você faz, não necessariamente. Então existe algo muito maior que ajuda a traduzir quem você é para quem está te vendo. Então vai muito além da pintura, tem muito a ver com essência, tem muito a ver com propósito, que são palavras que estão sendo ditas há alguns anos com muita insistência, mas é que entendemos que não é sobre o produto, né?
São esferas muito mais amplas, muito maiores, que tem a ver com um trabalho, um serviço, um produto que você desenvolve. Então pensa sobre isso, pensa sobre o que está por trás, pensa sobre o porquê você faz e para quem você faz. Você faz um quadro para colocar em certa parede para certo cliente? Para mim isso parece um pouco, talvez, duro demais. Hoje, se você me perguntar o que eu faço, eu pinto o cotidiano, eu pinto memórias, eu pinto afetos, eu pinto lembranças, eu pinto saudades, eu pinto as minhas memórias, os meus filhos, e são na verdade pequenos álbuns de imagens que eu crio para poder me lembrar ali na frente. E comecei a contar histórias de outras pessoas a partir disso. Acredito então que assim você consegue entender um pouco mais sobre o foco. Quando vai se pensar em comercializar algo, o foco precisa ser um pouco mais afastado, precisa ser um pouco mais amplo, para que você consiga trazer outros elementos importantes para essa sua comunicação e principalmente para que essa percepção do outro aconteça da forma correta. Então, espero que eu tenha te ajudado. Eu filosofo muito, mas essa sou eu, gente. Esse é meu jeito. E espero que eu tenha te ajudado hoje. E até o próximo vídeo. Um beijo.